Alunos do nono ano, vamos para mais uma aula. Então, gente, a aula de hoje trataremos do capítulo 13, que tem como título Japão e tigres asiáticos. O objetivo que deve ser alcançado por vocês em relação a esse conteúdo é entender o Japão a partir de suas características humanas para compreender e reconhecer, vamos dizer assim, a sua importância política e econômica no continente asiático, como também no mundo, e compreender as principais atividades e políticas econômicas do grupo de países conhecidos como tigres asiáticos. Então, esses são os objetivos dessa aula, certo? Vamos aí ao mapa, divisão política. Então, pessoal, esse mapa está mostrando a localização dos territórios tanto do Japão e também desses países conhecidos como tigres asiáticos da primeira geração. Nós temos aí o Japão, né, a bolinha rosa localizando aí, a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Então, esses 4 países, com exceção do Japão, são conhecidos como tigres asiáticos. Nós vamos ver no decorrer da videoaula, né, por que eles receberam esse nome, certo? E suas principais características, certo? Então vamos lá. Esse próximo slide é outro mapa identificando aí alguns países, certo? Que vão se chamar também de novos tigres asiáticos ou da segunda geração, que é a Tailândia, Vietnã, Filipinas, Malásia e Indonésia. Esses 5 países também receberam o apelido, vamos dizer assim, né, de novos tigres asiáticos ou tigres asiáticos da segunda geração. Bom, gente, nessa aula nós vamos dizer, adentrar a esses países não, certo? Então fica aí a curiosidade, o interesse de cada um de vocês em pesquisar em livros ou na própria internet sobre as características principais desses 5 países aí conhecidos como os novos tigres asiáticos, certo? Então vamos lá. Japão. Bom, gente, o Japão é um país, né, localizado no continente asiático, né? Ele é um país, seu território é formado por milhares de ilhas, né? Por isso que ele é um país arquipélago, né? Com uma área territorial de 378 milhões de quilômetros quadrados. Dessas milhares de ilhas, pessoal, existem as 4 grandes ilhas, né, todas de origem vulcânica, as 4 principais ilhas onde está a maior concentração populacional do Japão, certo? E essas 4 ilhas japonesas estão interligadas através de pontes e túneis, que têm por finalidade integrar todo o país, certo? Então, essa integração dessas ilhas só foi possível pela construção de pontes e túneis, né, que facilitou o progresso, né, e o desenvolvimento do Japão, certo? Aí o relevo do território japonês, percebemos que ele é banhado, né, pelo Oceano Pacífico e pelo mar do Japão, né, ao oeste, e o leste pelo Oceano Pacífico. Olha, o que é importante identificar aí nesse mapa, nessa imagem, né, de satélite, é que essas partes mais escuras e marrons são o interior, né, das ilhas, e lá estão as montanhas, certo? E os vulcões. E as áreas mais verdes são áreas litorâneas, certo? Onde há maior concentração populacional. E vocês observam que o litoral japonês, né, é bastante extenso. Então vamos lá. Aí o mapa mostrando o território novamente aí do Japão, só que com as principais cidades, dando destaque aí para Tóquio, que é a capital. Características gerais. Bom, o Japão, né, ele é um país altamente desenvolvido, é a terceira segunda maior economia, tem influência na Ásia, né, e no mundo. Claro que desde que a China assumiu a segunda posição na economia do mundo, o Japão ela vem perdendo um pouco, né, dessa influência na Ásia, mas ainda
é um dos países mais importantes do mundo, né? Vamos dizer assim, economicamente, politicamente e militarmente, certo? E ele é a terceira maior economia do mundo, certo? E possui altos índices sociais e econômicos, certo? Então vamos lá. Ele é um país populoso, que possui sua população absoluta de 126 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica média, com mais ou menos 366 habitantes por quilômetro quadrado, e ele é praticamente urbano, ou seja, então quase, quase 100% de sua população vive nas cidades, certo? Então vamos já saber por quê, né? Certo? A maioria da população do Japão viver nas cidades. Claro que todo país desenvolvido, né, sempre, ou em desenvolvimento, a sua população urbana vai superar a população rural, como é o caso do Brasil, da China, certo? Só que essa predominância urbana da população em relação à população rural do Japão é por causa do que? Da dificuldade da ocupação do interior, né, do território japonês, por causa do clima, das cadeias montanhosas, dos vulcões, certo? Então a área rural lá é bastante restrita. As cidades de maior concentração populacional: Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto e Kobe. O Japão, gente, possui uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, né? Que está entre Tóquio e vai até Kyoto, com mais de 70 milhões de pessoas. Dos aspectos importantes sobre a população japonesa: alta queda nas taxas de natalidade nos últimos anos e um aumento na expectativa de vida da população como um todo. Bom, gente, nós já estudamos isso, acho que já falei para vocês, né? Que todo país desenvolvido, como é o caso do Japão, ele já passou pela transição demográfica, ou seja, redução das taxas de natalidade e mortalidade, junto com a longevidade de boa parte da sua população, que é o aumento da expectativa de vida. O que leva, quais são as causas disso? Da redução das taxas de natalidade. O maior número de mulheres inseridas no mercado de trabalho, né? Políticas, né? Vamos dizer assim. Outro fator é o planejamento familiar, que a maioria dos casais, né, das famílias querem ter um ou dois filhos, né? E o aumento na expectativa de vida, a causa principal é o quê? A melhoria na saúde, né? Nas vacinas em hospitais, né? Certo? Um padrão de vida melhor. Então esses são os fatores da redução da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida. O ponto, né, positivo, né? Ponto positivo é porque, né, a população está tendo a maior longevidade, né? Segundo os dados do Japão, a expectativa de vida da população idosa é em torno de 85 anos, certo? Então é elevado, né? Então um dos fatores positivos é esse. Os fatores negativos é a questão, né, que o governo vai gastar mais na questão da previdência, né, com as aposentadorias, certo? Porque a população idosa está aumentando, então o governo vai ter que gastar mais com aposentadorias. Outro ponto negativo é a questão da escassez de mão de obra, né? E a redução da população economicamente ativa, a PA, né? Que é a população que gera, né, riqueza, contribui aí para o crescimento econômico do país, certo? Então, qual a alternativa que o Japão está fazendo nos últimos anos? É convidar, né, imigrantes com mão de obra qualificada. E esses imigrantes, aqueles que são descendentes japoneses, né, que nasceram e residem em outros países, certo? Então esses imigrantes descendentes japoneses são conhecidos no Japão como Dekasegi, certo?
Então a maioria desses imigrantes vão ao Japão em busca de um trabalho, né? De um trabalho e de um padrão de vida mais elevado, né? Eu vou mostrar aqui um mapa de estrangeiros no Japão por nacionalidade em 2000. Então percebemos aí que essas cores mais escuras, né, que são o maior número de estrangeiros no Japão. Então o Brasil e a China se destacam aí. Então muitos brasileiros, principalmente descendentes de japoneses, estão no Japão, né, em busca, né, de trabalho, tanto japoneses como tanto chineses, né, como brasileiros, certo? A pirâmide etária do Japão. Eu acho que você já conhece a estrutura de uma pirâmide etária, né, que de um lado é colocado as mulheres, do outro lado homens, certo? E a sua estrutura é a base formada por crianças e jovens, o meio por adultos e o topo por idosos. Então, qual a característica aí da pirâmide etária do Japão, né, nos últimos anos? Que sua base está reduzindo, fechando, né? Então, ou seja, o número de crianças e jovens estão reduzindo e o meio está enlarguecendo, ou seja, o aumento de adultos, né? E o topo também aumentando seu volume, ou seja, o número de idosos, né, aumentando, certo? Então essa é a característica da pirâmide etária do Japão e de todo o país, vamos dizer assim, desenvolvido, certo? Ou em processo de desenvolvimento. Agricultura. Olha, então a agricultura, vamos dizer assim, que 13% do território japonês é destinado para a agricultura. Então, e a parte do cultivo é realizada nas encostas do relevo montanhoso e próximo às dezenas de vulcões. E isso leva ao Japão a recorrer à importação de alimentos, como todo país faz, importa alimentos, né, para abastecer sua população. Só que mesmo o Japão com essa deficiência de território para a agricultura, né, com sua zona rural reduzida, né, inferior à zona urbana, certo? Ele, devido a ser um país desenvolvido, seu campo ele é bastante moderno e mecanizado. Então, a agricultura é mecanizada, a agropecuária é mecanizada, certo? Isso faz com que sua produção seja em alta produtividade e de boa qualidade, certo? E como ele usa essas técnicas agrícolas, ele faz com que sua produção seja em grande escala também e seja, vamos dizer assim, autossuficiente na produção agrícola. Então a produção agrícola abastece boa parte da população do seu país. Os principais produtos agrícolas são arroz, chá, algodão, a soja, trigo. A pecuária e pesca. Aumenta o consumo de carne, leite e derivados. Por quê, gente? Nós vivemos num mundo globalizado, né? E a tendência é que os povos de vários países, né, tendem a se padronizar, né? A consumir, né, produtos, né, de países mais desenvolvidos, aquela coisa toda. Então, no Japão, além da globalização, faz com que os japoneses comecem a viajar para o mundo e consumir outros alimentos de outros países, né, e trazem para os seus países, a população vai consumindo mais carne, leite e derivados, que eram alimentos mais dos países do Ocidente, vamos dizer assim. O rebanho é pequeno, uma cabeça de gado para cada grupo de 28 pessoas. O consumo de carne lá suína é elevado, certo? O peixe é a fonte de proteína também bastante consumido, né? Um dos principais, vamos dizer assim, um dos primeiros alimentos, né, do Japão, né? E o Japão é o quarto país na produção de peixe, superado apenas pela China, Peru e Estados Unidos. A indústria. Então vamos, gente, é aí onde está, né, a força econômica do Japão, é a indústria.
Então o Japão ele vai se industrializar ainda no século XIX com o Japão imperial, certo? Então nesse período o Japão imperial o governo vai, né, juntar seu capital, né, o capital estadual do estado com o capital privado das antigas elites chamadas Aibaço, que é poderosos grupos financeiros japoneses que são controlados por família. Então a união desses dois capitais, desses dois grupos, tanto o governo como essas empresas, né, eles, né, vamos dizer assim, vão praticamente, né, se destacar em todos os ramos das indústrias no Japão. E com isso ele vai produzir em grande escala e vai ter um grande crescimento econômico, certo? Ó, após a Segunda Guerra Mundial, né, nós sabemos, né, pela história que o Japão foi arrasado economicamente, politicamente, populacionalmente com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, lançada pelos Estados Unidos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós já estudamos, né, que ocorre o mundo, a Guerra Fria, né, a ordem bipolar. Surgem essas duas superpotências, né, Estados Unidos capitalista e União Soviética Socialista, de sistemas opostos, e eles queriam, né, mostrar para o mundo a sua hegemonia e a sua influência. Então o que é que ele faz? Então os Estados Unidos, né, para aumentar a sua supremacia no continente asiático, né, então ele investe no Japão após a Segunda Guerra Mundial, e o Japão ele vai, após a Segunda Guerra Mundial, né, vai ter um milagre econômico, vamos dizer assim, que muitos livros, né, trazem esse tema, como o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um milagre econômico. Em poucos anos, em poucas décadas, o Japão se torna um país desenvolvido, certo? E se torna a segunda maior economia. O Japão só vai perder essa posição aí após, já no século XXI, né, gente? No período de 2010, 2011, quando a China se torna a segunda maior economia do mundo. Então, quais foram os fatores que fez com que, os principais fatores, né, fez com que o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, ocorresse esse milagre econômico, se tornasse um país desenvolvido em poucos anos, em poucas décadas? Porque o Japão investiu em educação, em mão de obra qualificada e inovação tecnológica. Então, o Japão investiu nesses três setores aí, e o país teve um salto enorme em progresso, em desenvolvimento, certo? Econômico e social. Então vamos lá. Os principais ramos industriais se destacam no Japão: siderúrgico, depende da importação de matéria-prima da Ásia, da América do Sul e da Austrália; automobilístico, onde a robótica é a principal mão de obra; produção direcionada ao mercado norte-americano; eletroeletrônico, produtos de alta tecnologia com equipamento de imagem, som, transmissão de dados digitais, etc. Indústria naval, o país é tido como o maior construtor mundial de navio; e têxtil, desenvolvimento de fibras artificiais. Então, percebemos que o Japão ele tem se destaca em todos os ramos, né, da indústria, né, do setor secundário. Como o país apresenta grandes áreas montanhosas que impedem a expansão dos japoneses para o interior, eles constroem diques e ilhas artificiais junto à beira-mar para a construção de novas indústrias. Então o Japão sempre está inovando, sua população, né, sempre está inovando. Uma inovação bem recente agora, certo? Que não tem tanta importância, não, mas só para mostrar para você ver, vou falar para vocês aqui, para você ver o alto grau, né, de inovação e desenvolvimento tecnológico dos japoneses. Ó, saiu uma notícia, né, no jornal essas últimas semanas que o Japão está criando, vamos dizer assim, banheiros transparentes, né, em áreas, né, públicas, né, próximo a praças, né, públicas. Aí vocês têm banheiros transparentes, então todo mundo que entrar nesse banheiro vai
as pessoas que estão fora vão ver a pessoa fazendo as necessidades lá, né? Só que não, ele é transparente quando não tem ninguém lá. Mas à medida que a pessoa entra, aciona um botão lá, uma tomada, o banheiro ele fica, vamos dizer assim, escuro, né, para as pessoas que estão lá fora. Então as pessoas que estão lá fora não veem o que é que a pessoa está fazendo ali naquele banheiro. Então é muita inovação, é muito, vamos dizer assim, inovação tecnológica e desenvolvimento, né, feito pelos japoneses. Por isso que o japonês sempre está aí entre, entre os povos, né, mais inteligentes do mundo, certo? Vamos lá, dar continuidade. Ó, gente, aí as principais empresas japonesas, né, que se destacam no mundo, né, são empresas multinacionais, né? Então a organização da produção industrial japonesa está dividida em dois grupos: as grandes corporações industriais, as grandes multinacionais, né? A Toyota, Nissan, Honda, Nippon, e pequenas e médias empresas que fornecem às grandes as peças necessárias à fabricação de produtos mais complexos. O tsunami de 2011 e a questão energética. No dia 22 de março de 2011, um terremoto seguido de um tsunami atingiu a costa nordeste do Japão e a usina nuclear de Fukushima. Então a usina nuclear de Fukushima foi abalada, obrigando as autoridades a evacuar a população. Infelizmente, esse desastre matou mais de 13 mil pessoas. Então o Japão, após esse episódio, discute sua política energética e a resistência da população. O Japão, após esse episódio, discute sua política energética e resistência da população contra a construção de novas usinas termonucleares, né? Então, após esse episódio, a população, o Japão discute, né, as suas novas formas de fonte de energia, e a população, está resistindo à construção dessas novas usinas termonucleares. São usinas, né, onde utiliza a energia rádio, vamos dizer assim, energias radioativas, né, que expostas na superfície, né, pode trazer a morte de milhares de pessoas, né? Poderio militar e relações exteriores. O Japão tem um grande poderio militar, certo? Um país desenvolvido investe bastante, né, na questão das forças armadas. Então, e na construção de mísseis de longo alcance, certo? É a estimativa que o Japão ele gastou nesses últimos anos mais de 40 bilhões, né, nas forças armadas, certo? Então, construção de mísseis de longo alcance, né? O Japão realiza operações de treinamento junto com a Coreia do Sul. O Japão disputa território com a China, certo? Principalmente ali com Taiwan, com territórios ali, com Taiwan, que é um dos tigres asiáticos. O Japão tem influência nesse território, certo? E também na região do Mar Oriental da China. Monte Fuji, né, é o maior pico de altitude do Japão, certo? A maior montanha do Japão em altitude. Cartão postal do Japão. Aí novamente o mapa mostrando a localização dos territórios dos tigres asiáticos: Coreia do Sul, Formosa, Taiwan, né, Hong Kong e Singapura. Primeira geração após a Segunda Guerra Mundial: Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura. Segunda geração a partir da década de 90: Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia e Vietnã, certo? Olha, esses países eles receberam esse nome porque nome tigres asiáticos, porque o tigre, né, é um animal de origem asiática, certo? Então ele tem como característica força e velocidade. Então esses países eles receberam esse nome, vamos dizer, esse apelido, por em curto prazo de tempo
ou de anos, né, eles tiveram um alto grau de desenvolvimento econômico e social, se tornaram países desenvolvidos e industrializados, certo? Então, por isso que eles são chamados de tigres asiáticos. Né? Então, vamos agora conhecer alguns fatores que levaram esses países a se tornarem, né, possuem um alto nível, né, de desenvolvimento econômico e social. Investimento em capital estrangeiro, né, principalmente norte-americano e japonês, certo? Isso principalmente desses 4 países, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, certo? Eles receberam bastante, né, capitais, né, empresas instalaram multinacionais norte-americanas e japonesas. Isso mais para fortalecer o capitalismo contra o socialismo nessas regiões. Exploração da força de trabalho, então lá a mão de obra lá é barata e qualificada. Distribuição mais equilibrada de renda, boa parte da população desses países tem os salários elevados, né? Não há uma disparidade entre as profissões, os salários são bons, cada profissão. Economia voltada fundamentalmente para o mercado externo e a ética confucionista, né? Olha, então é interessante saber que esses países eles se industrializaram pelo processo de industrialização por exportação. Então eles, junto com o capital nacional e o capital estrangeiro, né, eles produziram e produzem ainda para o mercado externo. Então por isso que eles foram industrializados por exportação, industrialização por exportação. Já o Brasil, como boa parte dos países aí da América, como Argentina, México, eles se industrializaram por substituição de importação. Eles começaram a produzir no seu próprio território para abastecer o mercado interno, diferente dos países dos tigres asiáticos, que eles se industrializaram, né, pelo processo de exportação, né, seus produtos destinados ao mercado externo, como está aí no slide. E outra característica desses tigres asiáticos é a qualificação de mão de obra, investimento fortemente no setor de educação, pesquisa e científica, né? Então todo país que investe nesses setores aí, como o Japão fez após a Segunda Guerra Mundial e esses países estão fazendo, então a tendência é ser os países, né, com grande progresso econômico e social. Vamos lá, algumas características dos tigres asiáticos. Singapura apresenta uma média de 4,5 milhões de habitantes, população absoluta do país. Foi colônia britânica até 1965, certo? Esse período do imperialismo, né, europeu na Ásia e na África. Desde a década de 80 um grande centro financeiro e de indústria de alta tecnologia de várias partes do mundo. Outros destaques do país se dão nos serviços portuários, né, bancário, turismo, exportação de petróleo e seus derivados, de borracha natural e de equipamentos eletroeletrônicos. 76% da população é de origem chinesa e o restante é de malaios, japoneses, indianos e britânicos. Aí um mapa mostrando a Singapura, o território da Singapura, certo? Hong Kong, né, território chinês sob dominação britânica desde 1842 e devolvido à China em 1997. Aí vocês pensam, professor, como é que ele é um país se ele é um território chinês? Preste atenção. No momento até hoje ainda Hong Kong é considerado, né, um país para a maioria dos países desenvolvidos. É por quê? Base da negociação e reintegração ao governo da China. Aos critérios: o país manterá sua estrutura de governo autônoma, independente, seu sistema socioeconômico capitalista por pelo menos mais de 50 anos. Então, seu sistema socioeconômico capitalista por pelo menos mais de 50 anos. Então quando ocorrer esse prazo, né, a China, né, vai, vamos dizer assim, incorporar esse território aos seus domínios, né? Acredito que sim, mas depende aí também da população de Hong Kong, né? Por ser de origem
por ser de origem vulcânica, seu relevo montanhoso dificulta a agricultura. A água escassa com dificuldade para a agricultura. A característica mais importante do país é concentrar grande quantidade de bancos, seguradoras, empresas de exportação e importação, além do setor de serviços. Ó, pessoal, Hong Kong é um dos maiores centros financeiros e de serviços do mundo, certo? Está entre os primeiros. Então, pessoal, ainda nós vamos... Hong Kong, ele é, sim, um país, certo? Mesmo sendo um território chinês, ele tem autonomia de governo, né? E vai continuar assim. Aí é o mapa de Hong Kong, certo? A imagem da cidade de Hong Kong aí, linda, né? Com seus prédios verticais. Taiwan, o Formosa. Olha, país arquipélago, né? Que já vimos, que é um país formado por ilhas, né? E possui um relevo difícil e montanhoso. País de grande presença chinesa em sua população. País também disputado pelos japoneses desde 1887, né? País de caráter capitalista desde a Revolução Chinesa. Gente, eu vou pedir desculpa aí se sair um barulho de um cachorro, né? Porque infelizmente a gente grava essas aulas em casa e eu tenho um cachorro e não tem como calar a boca dele, né? Então, vamos lá. Então, gente, Taiwan, né? Ele se tornou um país capitalista desde a Revolução Chinesa Socialista de 1949. Por quê? Porque nós estudamos, né, que... Bom, gente, nós vimos, né, na aula passada sobre a China, né, que após a China se tornar uma república nacionalista, né, ocorre uma guerra civil, né, e essa guerra civil levou a China a se tornar socialista, né, e instaurar a República Popular da China. Então, o que é que ocorre? Então, o ex-presidente da China nacionalista, né, Chiang Kai-shek, ele é obrigado a sair, né, do território da China junto com seus aliados, e ele vai se refugiar na ilha de Taiwan. E lá ele vai tornar essa ilha um país de caráter capitalista, né, e separado da China, certo? Então, é um país reconhecido pelas principais potências capitalistas da atualidade, com exceção da ONU e da própria República Popular da China, tá bom? Aí a imagem, né, do Chiang Kai-shek, né, que foi fundador, vamos dizer assim, de Taiwan, e do território de Taiwan, imagem de satélite, né? E a Coreia do Sul, que é sua característica é o relevo montanhoso, com dificuldade para a agricultura local, indústria, principal atividade do país, no qual transforma numa plataforma de exportação. Tem amplo investimento na área de educação, saúde, ciência e tecnologia. Na Coreia do Sul, o mais alto salário é pago aos profissionais que trabalham no magistério. E outra carga importante, pessoal, que a Coreia do Sul possui uma dos maiores IDH do mundo, certo? Então é bastante elevado o IDH da Coreia do Sul, certo? Então ele tem o país tem como característica, certo, um alto nível social e econômico. E aí é mostrando a imagem, né, do território da Coreia do Sul, certo, gente? Aqui encerramos nossa aula. Até a próxima aula. Bons estudos.